Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos nossos muitos irmãos espalhados por esse Brasil e fora dele que têm nos acompanhado, têm enviado as suas perguntas, têm visto curiosidades na internet e têm compartilhado com a gente para a gente poder montar as nossas pautas aqui. E hoje, mais uma vez, trabalhando o campo das ideias, eu vou soltar um vídeo aqui da, entre aspas, pastora Lana Holden, da igreja Cidade de Refúgio, em São Paulo, que é uma igreja inclusiva, falando em uma mensagem. E que mensagem, irmão, que mensagem. Vamos para o confere? Vamos para o confere e depois a gente fala alguma coisa. Dá uma olhadinha, confere junto comigo aí. Evangelho genuíno é aquele que me ensina a valorizar a palavra e não valorizar os meus sentimentos em detrimento à palavra. O evangelho genuíno é aquele que põe o homem na cruz e não o homem no trono. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Hoje em dia é loucura falar de vida de santidade. Hoje em dia é loucura falar de vida no altar. Hoje em dia é loucura falar de vida de renúncia. Hoje em dia é loucura falar de uma vida na cruz. Mateus 10, 38 e 39. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Deixa eu falar uma coisa aqui, que vai tinir o ouvido de muita gente. Não adianta você se achar na sua orientação sexual e na sua identidade de gênero e se perder de Deus. Não adianta querer sair do armário e trancar Deus no armário. Não adianta dizer que evangelho de inclusão é evangelho de permissão. Esse evangelho é evangelho de perdição. Evangelho de inclusão é evangelho de graça responsável. Evangelho de inclusão é evangelho de testemunho. Evangelho de inclusão é evangelho de mudança de vida. Não importa se você é binário, não binário, transexual, queer e todas as siglas da LGBTQIPN+, não importa. Louvado seja Deus por celebrar a nossa diversidade, mas louvado seja Deus porque nós celebramos a sua santidade. E aí, meus queridos irmãos, onde tudo isso vai parar? O evangelho não coloca o homem no trono, coloca o homem na cruz. Aquele que não negar a si mesmo não estará disposto a cumprir, a seguir o seu caminho nas mesmas pisadas que Jesus. Ou seja, o evangelho, ele é comprometimento, é tomada da cruz, é responsabilidade. Isso aí. E aí ela vai dizer que você de repente se achou como cis, como trans, como o que você quiser se autodenominar, binário, não binário. E no final das contas, o evangelho é santidade. Ô, irmã Lana, vou te chamar assim, irmã Lana, não sei, Laninha, queride, trabalhando no campo das ideias aqui, Paulo escreveu algo muito lindo na carta aos Romanos, no capítulo de número 1. E eu gostaria de compartilhar com você aqui. Versículo de número 18, escrito está: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Primeiro você precisa se decidir, porque Deus não criou o binário, o não binário, o trans. Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher, ok? Agora, isso é a minha pertença de crença. Você não precisa crer da mesma forma que eu creio, mas assim como eu te respeito, você precisa me respeitar.
e não tentar colocar um evangelho embolado, uma mensagem que você fala de santidade, mas no seu comportamento a santidade está longe. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, ou os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E aí, minha amiga, como é que fica a questão da Bíblia quanto a esta separação? Criar uma igreja inclusiva e tentar falar de santidade se torna incongruente, é diametral às verdades da Bíblia. Porque, na verdade, o profeta lá da antiga aliança já dizia que muitas vezes esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. E aí, estando no armário, saindo do armário, a grande questão é o conflito do ser humano que está indeciso precisa ser respeitado e não forçado, mesmo porque ele, como um ser biológico, já se identificou. Só que não aceitando a sua biologia, ele entra em conflitos. E o que mais tem hoje são pessoas que estão em conflitos porque não aceitam a forma que Deus os criara. Parece, na cabeça de alguns, trabalhando no campo das ideias, na cabeça de alguns, que Deus o formou errado, que na verdade ele veio no corpo de um homem e que ele desejava ser uma mulher. Ou seja, Deus não erra na sua obra. Você que não aceita as obras de Deus. E aí entra o parafuso, entra essa guerra no consciente, no subconsciente, aonde muitos vão se autodepredando aquilo que é a obra, o templo do Espírito Santo, o corpo humano. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que criar uma igreja inclusiva? Mas na igreja inclusiva, se você pregar as verdades da Bíblia, você vai trazer mais confusão. Porque o cara vai entrar em choque, o cara vai saber que, a minha escolha está errada. E aí você vem falar de santidade, de separação, de uma vida no caminho do Senhor, de um evangelho que Deus não coloca o homem no trono, mas coloca o homem na cruz. O evangelho não é uma cadeira de governo para homens comandarem. Então por que você criou sua própria igreja? Por que você não se submeteu à palavra e ser liderada? Em passar pela disciplina que você cortou fora? Irmão, trabalhando no campo das ideias, tem muita hipocrisia nos púlpitos, tanto da igreja inclusiva, quanto de uma igreja tradicional. Só que, de boa, onde tudo isso vai parar? É o nosso pensamento, porque eles dizem ter conhecido a Deus, mas não glorificam a Deus. Nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E aí, nessa mudança,
até a verdade de Deus estão tornando em mentira. Palavras da Bíblia. E aí? O que você me diz? Compartilha esse vídeo aí no grupo de estudo da sua igreja. Vamos para mais um bom bate-papo. Quero ler o seu comentário. E aí? Dá para pregar esse tipo de mensagem? Mas no final, daqui nós continuamos a proposta. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.